Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, galera. Estava esperando o pessoal ir entrando. É, Me confirme aí se tá chegando o áudio. Boa, boa. Voltando agora, eu que tinha colocado no mudo. Galera, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso terceiro dia de aula. A gente passou, vamos fazer uma reprise aqui. A gente passou o primeiro dia falando sobre agricultura e seu contexto histórico. Então, falamos, né, desde o início das civilizações, com os australopitecos, a difusão da humanidade, começando ali pela África, pelo Mediterrâneo, desenvolvimento das ferramentas, início ali da agricultura, que deu origem às primeiras civilizações, e a agricultura está diretamente relacionada com o, o desenvolvimento das cidades, né? Então, isso foi um fator histórico aí para realmente a gente conseguir chegar no que a gente tem hoje. Desenvolvimento de maquinários, desenvolvimento de insumos, isso foi adaptado ao longo de anos e anos pelos nossos ancestrais, tanto os maquinários e ferramentas, quanto também a domesticação das espécies. Então a gente mostrou como que era a banana na antiguidade, como que era o milho, como que era o arroz, como que era a cevada, e o trabalho de melhoramento dos nossos ancestrais, o melhoramento selecionando aquelas variedades que apresentavam maior caráter produtivo, selecionando aquelas variedades que tinham maior interesse relacionado aí a determinados tipos de manejo, essas coisas. Então, tudo isso foi fundamental para o que a gente tem hoje, né? A gente vê o porte do milho ele era totalmente diferente. O porte do girassol ele era totalmente diferente. E isso foi desenvolvido e ainda é desenvolvido pelos programas de pesquisa para a gente conseguir otimizar alguns processos naturais, tratos culturais, etc. Então, é, esse foi o tema assim, da primeira aula. Falamos ali também sobre o conceito de agroecologia, a Revolução Verde, o impacto que teve ali a Revolução Verde para nossas para a saúde, o impacto para a agricultura, o impacto para o solo. E a resposta que a gente está tendo hoje em questão a sistemas agrícolas sustentáveis. Então, desenvolvimento aí de técnicas sustentáveis com a Ana Primavera, com a Ernest Gut. Citamos alguns exemplos aí de agrofloresta. E na aula 2 a gente já trouxe uma parte mais relacionada com a questão do solo. Então, os diferentes tipos de solo, diferentes características, o cheiro do solo, a textura do solo, a, a questão da umidade do solo, os conceitos, a importância da gente ter um solo vivo, o trabalho das plantas com o perfil do solo, o trabalho das raízes, de conseguir melhorar essa estrutura e proporcionar um solo vivo. O solo vivo, o que, que ele proporciona para as culturas? Proporciona um maior aproveitamento dos nutrientes, um maior aproveitamento da água. E a gente falou também sobre nutrição vegetal, que não adianta a gente somente fornecer o nutriente. A gente tem que ter o nutriente, a gente tem que ter a absorção da planta a absorção da planta pelo, pelas raízes, e a gente tem que ter a metabolização desse nutriente no sistema interno da planta. Então é importantíssimo alguns minerais, como o potássio, como o zinco, magnésio, cálcio, que são importantes no processo de metabolização. Então, são três fatores que a gente viu ali de nutrição vegetal para a gente conseguir realmente
concluir o metabolismo da planta e os nutrientes eles virarem ali aminoácidos, virarem energia e a planta conseguir se desenvolver. Falamos também sobre os princípios agroflorestais, sobre estratificação, sucessão, cobertura do solo, diversidade, densidade, acumulação de energia. Citamos alguns exemplos também de como fazer a cobertura do solo, qual que é a importância, que tipos de materiais a gente pode fazer, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a cobertura do solo. Falamos também sobre podas, né, alguns exemplos que a gente deu, alguns tipos de condução. Lógico que falamos assim, sem muito aprofundamento, porque a gente vai ter aulas mais aprofundadas sobre esses temas, né? A gente vai ter aí uma sessão de aulas ao vivo. A gente está na prévia do lançamento do nosso curso também, vão ser um ano de acompanhamento que a gente vai ter com os nossos alunos, e a gente vai dar essas aulas bem detalhadas, esses 3 dias de evento, para dar um pouco desse contexto que a gente tem com o nosso trabalho aqui no Guardiões da Floresta, e o objetivo é trabalhar capacitação e pesquisa em sistemas agroflorestais e agroecologia. Então, um pouco do panorama geral que a gente viu, né? A gente finalizou com a parte de podas ontem. Hoje a gente vai falar do campo à floresta, então como que a gente desenvolve um projeto agroflorestal para a gente conseguir realmente formar uma floresta produtiva. E a gente vai escolher, tá, um dos participantes aí para estar desenvolvendo um projeto personalizado, uma mentoria gratuita e online. Também a gente vai selecionar, a gente vai fazer um post no Instagram e selecionar uma pessoa. Eu pensei de fazer hoje, mas ia ficar muita informação, então preferi fazer com mais calma, e aí selecionar um participante aí que for sorteado no post que a gente vai fazer, e aí a gente vai fazer um encontro ao vivo dedicado somente, exclusivo, para fazer essa mentoria, criando um projeto do zero. Tá? Hoje eu vou mostrar já essas ferramentas que a gente utiliza, alguns pontos importantes que a gente tem que se atentar na hora de desenvolver um planejamento, e o que pode ser feito, né, para a gente evitar determinados problemas e entender quais são os problemas que podem acontecer para a gente já se prevenir em relação a isso. Beleza? Vou estar acompanhando aqui o chat, tá? Do, do YouTube, então podem estar colocando aí as dúvidas, as informações aqui. Vou estar acompanhando aqui, se tiverem dúvidas, tá? Vamos interagindo aí. Vamos falando aqui no chat, pessoal, ver como é que está a qualidade das imagens, se está travando, se vocês estão ouvindo bem. Vamos se apresentando aí também, para eu conhecer um pouco mais aí quem está na live, colocando algumas pessoas a gente já viu aí das últimas aulas. Podem compartilhar também aí o link, tá? Coloca aqui o botão do like. Quem não se inscreveu no canal já se inscreve. Compartilha aí o link para quem vocês acham que podem gostar também desse tipo de conteúdo. E no final da aula a gente vai fazer o seguinte: no final da aula a gente vai enviar uma chave, que vocês vão enviar essa chave no nosso direct, vai ser uma palavra-chave. Quem enviar essa palavra-chave que eu vou fornecer aqui no final da aula vai receber o PDF das 3 aulas. Então vai receber o PDF da aula 1, da aula 2 e aula 3. Boa, boa, Camilo tá aí, Lília. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. E, e aí, no final da aula, eu vou fornecer essa palavra-chave, tá? Quem mandar lá no nosso direct dos Guardiões vai receber o PDF das aulas aí, logo após a gente finalizar aqui. E hoje vamos ter o lançamento também do nosso curso, então eu vou fazer uma oferta especial para quem estiver aqui na nossa aula. Vamos, é isso aí, Nelson. Vamos curtir, salvar, ativar o sininho e compartilhar a live. Então vamos lá, galera. Começando a aula de hoje, como fazer o planejamento da minha agrofloresta, né? A metodologia que a gente trabalha aqui no Guardiões da Floresta, quando a gente vai fazer alguns projetos de consultoria e desenvolvimento interno.
uma metodologia que a gente vai adaptando aí ao longo de anos, trabalhando aí com agricultores, com produtores rurais, com comunidades tradicionais, entendendo as principais dificuldades de cada um e buscando soluções ecológicas e sustentáveis para que a gente consiga ter a produção de alimentos. Bom, quais são as etapas aí que a gente tem de trabalho? Primeira parte, o diagnóstico. Então, o que que a gente faz no diagnóstico? O diagnóstico, primeiro, a gente tem que ter ali uma análise geral da área. Podemos começar com o histórico. Qual que é o histórico da área que vai ser plantado SAF? Essa área já foi plantada alguma cultura? Essa área é uma área virgem? Essa área ela já foi utilizada para pecuária? Ela já foi? Qual que é o histórico realmente dessa área? Definindo, entendendo o histórico, a gente pode saber, olha, isso aqui pode ser interessante fazer determinado trato cultural. Se for uma área de pastagem, por exemplo, provavelmente pode ter uma compactação de solo. Então, vai ser importante fazer um trabalho para essa compactação. Se for uma área virgem, que pode ser uma área abandonada há muito tempo, que não entrou gado e nenhum tipo de animal, pode ser que essa área não tenha um problema ainda de compactação. Se tiver uma capoeira, uma vegetação mais forte, essas raízes dessas plantas que ocupavam essa área anterior, ela já foi trabalhada nas raízes. Então, não tem uma necessidade tão grande de, por exemplo, ter que fazer uma subsolagem. Se for um histórico de área, por exemplo, com cultivo intenso de batata ou tomate, provavelmente você não vai conseguir, não vai ser interessante você plantar culturas da mesma família. No caso da batata, Solanaceae, né? E do tomate também. Então, assim, a gente tem que entender o histórico da área para conseguir fazer a primeira parte aí do projeto. Coleta de dados. Bom, pluviometria, altitude, tamanho da área, área destinada ao plantio, distância do ponto de água até o plantio, qual que vai ser a necessidade real de recursos. A gente faz toda uma coleta de dados para conseguir definir aí a etapa do projeto. Condições de solo. Qual que é o tipo de solo que vai ser trabalhado? Para isso, a gente faz também uma coleta de solo para fazer, encaminhar para análise. A análise de solo, ela vamos fazer uma analogia, quando você vai no médico, você pede um exame, você vai fazer ali um exame para você ver como é que está o seu sangue, como é que está determinado órgão. Então, antes do médico fazer um diagnóstico, ele precisa ver o seu exame. Na agricultura, para a gente falar alguma coisa sobre o solo, a gente precisa de uma análise de solo. Saber como é que está o pH, saber qual que é a textura de fato dele, saber como é que estão os nutrientes. Tem coisa que é difícil ver a olho nu. Tem coisa que a gente consegue ver, mas tem coisa que a gente não consegue ver. Por exemplo, a concentração de fósforo disponível no seu solo, a concentração de potássio disponível, a concentração de manganês, de boro, a porcentagem de matéria orgânica. Então, são coisas que a gente vai conseguir identificar com a análise de solo. Análise de solo e análise de água também, dependendo do caso, é importante. E recursos disponíveis. A sua propriedade, ela tem já matéria orgânica disponível, por exemplo? Você tem algum material, tem alguma área que você possa fazer uma roçada, tem alguma área que você possa fazer uma poda? Você tem material de cobertura do seu solo nesse momento inicial? Porque em alguns casos, para você fazer o plantio, você não tem material para fazer cobertura. Então é necessário fazer ali uma roçada, uma poda, para você conseguir cobrir primeiramente o seu solo. Quais são os outros tipos de recursos que você tem? Você tem recursos financeiros? Você tem recursos dos vizinhos? Você pode ter um vizinho que trabalha com algum tipo de animal e você pode pegar o esterco dele. Você pode ter algum vizinho que trabalha com algum tipo de indústria e você pode pegar, por exemplo, cinza, farelos, algum outro tipo de recurso que você pode estar utilizando para uma adubação, para algum trato cultural. Então, essa parte do diagnóstico a gente vai fazer
é realmente essa coleta geral, essa análise geral de dados, para entender como que vai ser o segmento do projeto. Na hora de fazer realmente ali a parte do planejamento, colocar tudo no papel, a gente faz a modelagem da propriedade, eu vou explicar como é que funciona, o desenho da propriedade já com as áreas definidas, então onde que é as instalações, onde que são os módulos de plantio, onde que são os pontos de captação de água, onde que você tem ali uma área de reserva, você vai colocando, cada propriedade vai ter as suas questões específicas e vale a pena fazer essa análise de propriedade a propriedade, porque cada uma vai ter, né, as suas condições ali peculiares de cada um. Análise SWOT é entender quais são as forças, as fraquezas, as ameaças e as fortalezas, né? Então a gente faz essa análise SWOT para entender o que a gente pode ter positivo e o que talvez a gente tenha que tomar atenção. O desenho do plantio, a tabela de espécies, que é a tabela de estratificação e sucessão, recomendação de adubação, planejamento agrícola e a gestão do risco. Tá? A gente vai passar isso aqui mais para frente. Recomendação de adubação. Quanto que eu tenho que colocar de cada adubo para desenvolver meu sistema? Planejamento agrícola. Quais são as atividades que eu tenho que fazer nas culturas para eu conseguir ter meu resultado esperado? E a gestão do risco a gente entender quais são os riscos envolvidos aí no projeto para a gente conseguir trabalhar a prevenção e também o controle. Na parte da execução, vem realmente a hora ali do plantio. Então, o que a gente faz para fazer o plantio? Primeiro, preparo do solo. Esse preparo do solo, ele pode ser feito tanto de forma mecanizada quanto de forma manual, tá? Essa metodologia, vale lembrar que é tanto para essa pessoa que quer fazer o quintal dela, lógico que algumas etapas vão ser mais simples e mais rápidas, quanto para uma pessoa que está querendo realmente fazer um trabalho comercial e ver de agrofloresta, com umas áreas um pouco maiores, tá? Então, o preparo do solo ele pode ser feito tanto com uma forma mecanizada, com alguns implementos, ou ela pode ser feita mesmo na enxada, no enxadão, na cavadeira, na picareta, dependendo do tipo de solo. Adubação. Adubação é um ponto bem importante. Pode ter casos que não vai fazer adubação? Pode. Mas são culturas específicas que não vão precisar da adubação. E você pode fazer também uma outra coisa, que é uma das coisas que eu estou fazendo no meu sítio. Eu peguei uma área, um pasto degradado, uma área que foi 20 anos lá, que está com o pasto do vizinho, e já está entrando em processo de desertificação. Eu vou conseguir mostrar para vocês essa área aqui no satélite. E aí eu estou fazendo um preparo de solo nela, que é o seguinte, eu estou colocando, vou colocar uma grade, né? Eu vou fazer isso esse ano, na próxima chuva. Vou passar uma grade lá, e falta compactado, duro, o capim ele está lutando para voltar, e quando o capim começa a voltar na chuva, o gado vai lá e come tudo. Então a primeira coisa que eu fiz foi cercar a área. Se eu fosse começar o plantio nessa área, provavelmente eu ia ter que colocar bastante adubo, eu ia ter que fazer um preparo grande, e meu risco de ter um problema com as culturas ia ser grande. Então, como eu não estou apressado para começar esse projeto, eu vou deixar essa área um ano com uma adubação verde lá, com mamona, com feijão de porco, feijão guandu, milheto, crotalária, com capim nativo, capim antropólogo. Vou deixar lá um mix de sementes de adubação verde, só para essas plantas irem preparando o solo. Então, esse preparo de solo ele pode ser feito tanto previamente o plantio, ou você pode fazer um preparo da área como um todo antes de iniciar o seu projeto. Isso é muito bom. Quando você tem tempo para fazer isso, você não está muito apressado para plantar, ou você se planejou com tempo de antecedência, você consegue fazer esse preparo com uma adubação verde. Essa adubação verde ela vai melhorar as condições do seu solo, tanto fisicamente, quanto quimicamente, quanto biologicamente, tá? As raízes das plantas elas vão preparar esse solo com profundidade de raiz. Feijão guandu, por exemplo, é ótimo para isso. Milheto também. Tem algumas plantas que elas fazem associação com bactérias e fixam nitrogênio no solo. O material orgânico que essas plantas produzirem vão alimentar a vida no solo, então a parte biológica também é ativa. Isso é ótimo, porque você vai fazer as plantas trabalharem nesse preparo. Mas quando você não tem
um tempo para isso, você precisa plantar logo, aí você tem que fazer um bom preparo com as ferramentas, fazer uma boa adubação, etc. Podas, também, dependendo da área, você precisa fazer umas podas ali para você fazer uma sincronização do seu plantio. Se você vai fazer o plantio numa área que ela já tem árvores muito antigas, muito velhas, provavelmente você vai estar fazendo ali, quando você plantar, essas plantas, elas vão sentir a energia dessa árvore mais velha, lógico que ela estiver próxima da área de plantio, né? Como que elas vão sentir essa energia? Pela comunicação via as raízes. Foi aquilo que a gente falou na aula de ontem. As raízes, elas estão interligadas ali pela biocenose, por essa comunicação, por essa comunidade de fungos, bactérias e micro-organismos. E quando você plantar determinada espécie que tiver no sombreamento de outra árvore, provavelmente ela não vai ter o maior vigor do que se você tivesse feito uma poda na área e essas plantas elas tivessem todas crescendo em conjunto. Então, quando você vai fazer um plantio novo, é interessante você fazer podas na área ao redor dela para você trazer esse vigor todo das plantas. Você não deixar plantas envelhecidas que vão enviar mensagens por meio das raízes, por meio de hormônios e exudados, de envelhecimento para a sua área nova. Cobertura de solo. Sua cobertura, o interessante é você ter diversidade de material, não é pegar somente um tipo de material e fazer essa cobertura. Se você só tiver um, beleza, mas quanto mais diversidade de material você tiver, melhor. Porque quanto mais material de cobertura você tiver, mais enzimas você vai atrair. Porque cada enzima, ela é específica. Então, a matéria orgânica do eucalipto, ela vai atrair determinadas enzimas que vão decompor a matéria orgânica do eucalipto. A matéria orgânica da braquiária vai atrair determinadas enzimas que vão decompor a matéria orgânica da braquiária. E cada material vai atrair determinada enzima. As enzimas, elas são específicas. Então, quanto mais material você tiver, mais micro-organismos você vai trazer. E a gente viu a importância dos micro-organismos ontem para trazer a vida no solo. Lembrando que o solo, ele é um fator dinâmico, não é estático. A gente consegue ir melhorando a qualidade do nosso solo através do manejo, através de adubação, através de preparo, né? Algumas formas da gente melhorar. Então, a cobertura do solo é essencial. A gente pode ter material mais grosso, a gente pode ter material mais fino. Eu lembro uma vez num curso que o Namastê falou o seguinte, olha, o capim, ele vai ser o suco de laranja para as plantas. O que vai ser o almoço ali que vai trazer substâncias é madeira, é lignina. Essa madeira ela pode estar inteira ou ela pode estar triturada. Quando a gente tritura a madeira, a decomposição é mais rápida. Então, esses processos são acelerados. Mas eu posso colocar ela também inteira. Quando eu coloco ela inteira, eu tenho que colocar ela em contato direto com o solo. E o material mais fino por cima, para eu manter ela sempre úmida. Plantio, certo? Plantio ele tem que ser bem feito. Plantio a gente tem que ter mudas de qualidade. A qualidade da muda é uma coisa muito importante, pessoal. A qualidade da muda, ela pode ser um fator decisivo para o sucesso do plantio ou não. Então, não adianta a gente fazer todas essas outras etapas de diagnóstico e projeto, fazer um bom preparo de solo, adubar bem, fazer as podas, fazer a cobertura e na hora do plantio ter mudas de péssima qualidade, mudas enoveladas, mudas doentes, mudas já comprometidas, a qualidade da muda, o material genético, o torrão, a sanidade da muda, ela é um fator muito, muito importante, tá? Então, vale a pena você ver o local, né, onde que você está conseguindo essas mudas. Se for um viveiro, vê se o viveiro ele tem certificação, vê se o viveiro tem Renasem, vê qual que é o material genético que o seu viveiro tem. Por exemplo, muda de citros, ela tem já um controle fitossanitário muito grande. Muda de citros, se você comprou uma muda de citros e ela está ainda, se você vê que ela está na terra vermelha, já é um ponto negativo. Muda de citros, ela tem que estar em substrato esterilizado, ou seja, tem que estar no substrato que vai ter ali turfa, vai ter, enfim, hoje tem substratos no mercado aí que tem diversas composições. Então são pontos importantes, porque se você já pega uma planta doente e faz o seu plantio, você já comprometeu o seu projeto. Então a qualidade da muda é algo muito importante.
Encomendou a muda, não deixa ela ficar muito tempo no viveiro, lá passando do ponto, planta ela na data certa. Se ela for passar do ponto, coloca ela para um saquinho maior, faz uma adubação de cobertura, cuida das suas plantas para você trazer plantas saudáveis com material genético de qualidade. E hoje os viveiros eles têm que ter a certificação, eles têm que ter o Renasem para conseguir comercializar mudas de qualidade. Então procure um bom viveiro ou faça suas próprias mudas, plante de semente, plantar de semente também é muito bom, tá? Tem até estudos que mostram que um abacateiro plantado de semente, ele ultrapassou um abacateiro plantado de muda. Então, a semente também é muito boa. Em alguns casos, a gente planta mudas enxertadas, tá? Que aí você garante material genético. Então, lixia, por exemplo, tem que ser muda enxertada. Você pode plantar uma muda de semente, mas a muda de semente provavelmente ela pode demorar muito para produzir, pode não produzir e pode produzir rápido. Então, você tem uma variabilidade genética muito grande. Muda de manga também, ela pode fazer outros cruzamentos com outras mangas da região. Aí você pega a semente de uma manga palmer, cruzou com outra manga ali, e aí talvez você já misturou ali as genéticas. Então, em caso de algumas frutíferas, o ideal é você ter uma muda enxertada, uma muda de qualidade, ou também pegar uma semente boa e ter das duas qualidades, né? Porque a muda enxertada, ela vai produzir mais rápido, só que ela vai morrer mais rápido. A muda pé franco, que é a muda de semente, plantada de semente, né? Diretamente, você vai ter ali uma muda que vai produzir mais tardio e que também vai viver mais, beleza? Tiverem dúvidas aí, pessoal, vão mandando aqui no chat, beleza? Fez o plantio, faz a irrigação, se necessário também. A irrigação ela pode ser um ponto essencial e necessário, ou também pode ser um plantio no sequeiro. Eu já fiz os dois tipos, já fiz o plantio, por exemplo, de abacaxi no sequeiro, e já fiz plantios aí de hortaliças e frutas irrigados, são condições diferentes. A irrigação hoje permite você conseguir trabalhar por uma época maior do ano. Então, se você tiver um plantio irrigado, você consegue plantar o ano inteiro. Se você não tiver irrigação, você tem que se atentar ali ao início da chuva, né? Fazer um trabalho ali, plantar quase na poeira, para quando chegar a chuva você já ter tudo certinho, né? Já ter ali as sementes, as mudas preparadas para você aproveitar esse início da chuva. Beleza? Lembrando aqui que na parte do preparo do solo tem essa questão também de atentar à umidade do solo, que a gente falou ontem. Se você faz o preparo do solo com solo muito seco, você pode estar comprometendo ali a estrutura física do seu solo. Então vamos ver aqui se alguém falou alguma coisa aqui no chat. É, análise SWOT, o que que significa? Eu vou passar aqui, tá, Elza? Eu vou passar aqui que o. Ah, e o Matheus falou, são os pontos fracos e fortes, ameaças e oportunidades. Isso mesmo. O Matheus explicou aqui, a gente vai passar aqui também. Vamos lá. Galera, se tiverem aqui dúvidas, vão colocando aqui no chat, beleza? Que eu vou estar vendo aqui o chat de tempos em tempos. Bom, então a gente falou sobre diagnóstico, projeto, execução, e aí tem a parte do acompanhamento. Por que que eu coloco até essa bolinha aqui grande na parte do acompanhamento? Porque a agrofloresta, eu lembro até o Fernando Rabelo, lá do CPS, ele falava o seguinte, não sei se veio dele, mas eu vi ele falando, 5% da agrofloresta é plantio, 95% é manejo. Por que que é isso? Porque assim, na agrofloresta a gente trabalha com plantas que vão começar a produzir no primeiro ano. Vamos trabalhar com plantas que vão produzir no segundo ano, terceiro, quarto. A gente vai ter um sistema que vai ter ali 10, 15, 20, 30, 50 anos, podendo ter as suas renovações, mas é um sistema com perene, né? Então, a parte do acompanhamento ela é muito importante. A gente não pode plantar agrofloresta e largar ela. A gente tem que ter o acompanhamento para a gente realmente conseguir fazer a destinação do projeto para o caminho certo. Então, é super importante essa etapa do acompanhamento, ela ser realmente feita com qualidade. Porque a gente pode até ter um projeto que ele foi feito a execução meio ruim, tá? Ele não planejou muito bem, ele não fez o diagnóstico, mas se ele está lá toda semana acompanhando, acompanhando e vendo, e fazendo ali o manejo, o monitoramento, os tratos culturais, as podas, tudo, esse projeto ele tem mais chance de dar certo do que a pessoa que fez toda a parte anterior, diagnóstico, projeto e execução, e chegou na parte do acompanhamento e largou a área. Eu falo isso por experiência própria.
Eu falo por áreas que eu não projetei, que eu não que eu não fiz uma boa execução, mas eu fiquei fazendo os reparos. E o reparo, ele é mais difícil. Por isso que é bom você fazer o diagnóstico, projeto e execução bem. E o acompanhamento também. Você tem que fazer as quatro etapas bem. Mas a etapa do acompanhamento, ela não pode ser negligenciada. Ela tem que ser realmente ter uma atenção grande, porque é aí que você vai conduzir o projeto a ele se dar bem ou ele acabar ficando abandonado. Então, o que que a gente tem na parte do acompanhamento? Monitoramento. O que que é o monitoramento? Monitoramento é você caminhar pela sua propriedade e analisar a sanidade das plantas. Eu fiz, por exemplo, o plantio lá do mamão. Plantei minha roça de mamão e aí eu plantei. O que que eu tenho que fazer? Toda semana eu tenho que ir lá e ver o estande das plantas. Eu tenho que ver, veio formiga aqui, matou minhas plantas, tá tendo aqui problema com ácaro, tá tendo aqui problema com fungo, tem algum bichinho que tá pegando aqui minhas plantas, o que que tá acontecendo? Elas estão se desenvolvendo bem, tá tendo alguma deficiência nutricional? É o diagnóstico, é o monitoramento. É você fazer um diagnóstico na planta. Então, se você faz esse monitoramento, você consegue identificar se você vai chegar no seu resultado esperado ou não. Porque se você vê algum problema ali com, por exemplo, uma formiga cortadeira, você vai conseguir identificar esse problema e vai conseguir já planejar uma solução, identificar o olho do formigueiro, colocar comida para elas. Aí eu falo comida porque quando você vê um olho de formigueiro, você tem que colocar muita folha lá nele. Porque as formigas vão dar uma trégua. A formiga só vai acabar com o seu plantio se ela estiver morrendo de fome. Vai, é um indicativo do quê? De que está faltando comida para o solo. Se você tem uma área com muita cobertura, se você faz poda, se você tem ali cobertura viva no seu solo, folha, as formigas elas dão uma trégua. Então, a gente considera assim é, um, um plantio de sucesso, no mínimo 80% das plantas vivas. Então, você plantou uma área, plantei 100 pés de mamão, é, a gente, lógico, vai ter umas perdas. Vai ter uma muda que morreu ali, vai ter outra muda que morreu, uma coisa ali, uma mancha de solo, uma área que não realmente estava contaminada, alguma coisa, uma toxidez por algum nutriente, coisas que acontecem na natureza. Mas você perder 50% do seu plantio já tem alguma coisa errada. O tolerável, o máximo, é 20% de perda. E o ideal é que você não tenha nada. Você tenha 5%. E se você perder, você tem que ter já mudas de sobra para você conseguir fazer o replantio. Então, se eu vou plantar 100 mudas de mamão, eu tenho que ter no mínimo 120 mudas, porque eu posso ter 20% de perda. Eu tenho que monitorar para ver se eu estou tendo perda dessas mudas. Tem que ser feito o plantio com certeza bem feito, descompactado, etc., porque também aumenta a possibilidade de perda se eu não fizer o plantio bem feito. E eu tenho que estar lá olhando as plantas. Porque se eu tiver as primeiras perdas, vai ter aquela mudinha que vai estar mais fraca, etc., eu tenho condição de replantar as mudas e eu não perder o meu stand de plantas e não fazer com que elas também fiquem em idades diferentes. Porque se eu for replantar essas mudas que morreram no primeiro plantio depois de 6 meses, aí eu vou ter meus mamão grandes, eu vou ter um mamão outro pequeno, depois ele vai ficar sombreado por esse grande, ele não vai acompanhar o crescimento, e aí acaba não dando certo. Então, esse monitoramento ele é feito em algumas culturas diário, em algumas culturas semanais e em outras culturas mensais. Depende do grau de sensibilidade dessa cultura. Bom, eu tenho manejo, tá? O manejo ele envolve realmente ali a gente estar presente. O manejo vai envolver a capina seletiva. O manejo vai envolver as roçadas. O manejo vai envolver tratos culturais, as podas. O manejo ele é a presença humana na área e realmente a realização das atividades a serem realizadas, as atividades necessárias, né? Os tratos culturais. Os tratos culturais a gente tem para cada cultura as atividades específicas, frutíferas, tem as suas atividades, as espécies hortaliças e verduras também tem. Os tratos culturais eu coloquei até aí abaixo, né? Podas. Então tem cultura, por exemplo, um pé de manga, você plantou ele, no primeiro ano você já tem algumas podas a serem feitas. Tem a poda ali de formação, a mangueira cresceu, você corta ela ali mais ou menos 1 metro, você corta o ponteiro dela.
A gente mostrou lá ontem, né, o vídeo de poda. Então a mangueira cresceu, eu cortei o olho dela. Por quê? Eu cortei esse olho, ela vai fazer a rebrota. Aí ela vai rebrotar, vai ter três ramificações. Dessas três ramificações, a gente vai podar o apical delas de novo, ela vai lançar 9. Dessas 9, a gente vai podar o apical de novo, ela vai lançar 27. A mangueira ela tem que ter 27 ramos apicais sendo dimensionados na copa dela. Então, as podas, elas, em algumas frutíferas, elas são essenciais para a gente conseguir ter uma boa formação de copa, para eu ter frutificação. No caso, por exemplo, de goiaba, de amora, a gente tem a floração no ramo do ano. Então, se eu não podar essas frutas, ela vai ficar soltando broto, ramo, 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 e soltando flor no ramo do ano, que vai chegar um momento que ela vai estar com a copa tão cheia que vai começar a dar uns frutinhos pequenininhos, vai dar fruta de má qualidade, ela não vai conseguir florir direito, não vai pegar sol a copa dela. Então, a poda ela é uma atividade frequente aí na agrofloresta, tanto para a questão de frutíferas, quanto para a questão também de espécies de serviço que vão estar ali no sistema para produzir matéria orgânica, para servir como uma espécie adubadeira, que a gente chama, né? Ela vai estar ali para justamente trazer energia para o sistema. A gente vai ter as capinas e as roçadas. Na agrofloresta, a gente acaba mais roçando que capinando. A gente capina a capina seletiva, que é ali na linha de plantio. Se você está capinando muito, é sinal que talvez faltou cobertura de solo ou faltou densidade de plantas. Então, se você está com excesso de capina, isso é um sinal que você errou em algum princípio. Você errou na diversidade, você errou na densidade, você errou ali na acumulação, você fez uma cobertura que não acumulou muito e essa cobertura ficou rala. Você não fez as entrelinhas bem preenchidas, faltou adensamento. Então, a capina ela é para ser a mínima. O Henrique Souza mesmo ele fala isso. Se está tendo muita capina, está tendo algum erro em algum outro princípio. E as roçadas são importantíssimas. A roçada você fazer no tempo certo, para você não deixar ficar o sistema também com muita inflorescência, para não dar aquela sensação de senescência das plantas, que é a sensação onde ela começa a dar flor e semente e entrar em processo de senescência, né, que é morrer. E aí a gente está fazendo essa roçada com frequência para conseguir colocar esse material de cobertura. E na roçada, o importante é a gente trabalhar com os materiais bem amolados, bem afiados, tá? Se for com facão, facão bem amolado para fazer um corte limpo. Se for com a roçadeira, deixar a roçadeira com a lâmina amolada. Se for no fio, aí acaba que não faz um corte tão preciso, mas algumas vezes tem que ser no fio. E foice, essas coisas, o material tem que estar sempre bem amolado para fazer um corte limpo. E a adubação de cobertura também é um processo muito importante aí para a gente conseguir estar nutrindo as plantas ao longo do desenvolvimento delas, né? A gente não pode também plantar e nunca mais adubar. A gente tem que fazer adubação de cobertura. Época de vegetação, a gente faz uma adubação de cobertura com mais concentração de nitrogênio, por exemplo. Época de floração, a gente começa a aumentar alguns outros nutrientes, potássio, fósforo, depende da cultura, o que ela mais exige. A gente reduz nitrogênio. Então, é basicamente isso, galera. A gente tem essas 4 etapas de trabalho, que no acompanhamento também vem as colheitas depois, vem armazenamento, essas coisas, né? Mas a gente simplifica a metodologia nessas 4 etapas, beleza? Bom, vamos colocando aqui no chat se vocês estão entendendo, tá? Se vocês estão gostando. Vamos falando aí, vamos comentando aqui. Olha, vamos falando aqui, eu tô vendo que a galera tá interagindo, o pessoal tá enviando. Galera, dá o like, ó. A gente só tem um like aqui no vídeo ainda. Vamos dar o like no vídeo se vocês estão gostando. Compartilha aí com os amigos, tá bom? Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, que a gente vai ter muito conteúdo aí essas próximas semanas, beleza? Vamos ter aulas mais aprofundadas sobre esses temas que eu estou falando hoje. E vamos ter também convidados especiais. Então vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, que a gente vai ter bastante conteúdo aí nesses próximos dias. Bom, e aqui vem o plano de projeto. Tá? O plano de projeto ele é uma ferramenta que a gente utiliza para dar mais clareza do que tem que ser realizado naquele ano.
Tem muitas vezes que a gente fica com tanta coisa na cabeça que a gente não sabe por onde começar, né? Ah, tem que fazer o viveiro, eu tenho que fazer o meu galinheiro, eu tenho que fazer minhas caixinhas de abelha, eu tenho que organizar aqui a atividade da família, tem conta para pagar, tem um monte de coisa e a gente acaba ficando perdido. Então, qual que é o objetivo do plano de projeto? É a gente entender quais são os projetos a serem realizados, o que que faz sentido e o que que é prioridade para aquele momento, certo? E organizar isso nas, nas fases do ano. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né, que eu dei, onde sempre as primeiras partes a gente faz a questão do planejamento e orçamento. É importante a gente ter essas etapas antes de executar qualquer coisa, tá? É, porque se eu faço um orçamento, por exemplo, de um viveiro e vejo que eu não tenho esse valor ainda disponível, eu não vou ficar me preocupando com o viveiro agora. Talvez a gente se preocupe com alguma coisa que me renda um dinheiro para eu conseguir executar esses projetos. Então, eu vou focar ali no plantio, focar em alguma outra coisa que me gere renda. Então, planejamento e orçamento, ele sempre vem no início de qualquer projeto, tá? Aqui no caso do plantio da agrofloresta, pode ser minha prioridade, porque eu quero plantar logo. Mas eu posso ter a prioridade de estruturar o meu sítio antes. Então, eu posso ter a prioridade de fazer um viveiro, eu posso ter a prioridade de fazer o poço, eu posso ter a prioridade de fazer minhas cisternas, eu posso ter uma prioridade de fazer uma área de beneficiamento, de fazer um galpão, e eu organizo essas atividades no cronograma anual. Eu coloco um quadro desse na minha parede para eu saber onde que eu tenho que focar minhas energias. E aí a gente começa a destinar as energias, porque cada projeto tem as suas tarefas. Então, do quadro de projetos tem um quadro de tarefas. E o quadro de tarefas são aquelas atividades a serem executadas ao longo dos dias. Ah, eu tenho um projeto de fazer meu viveiro, então eu tenho que comprar meu material, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer o buraco, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então a gente organiza primeiro as atividades em projetos e dos projetos a gente organiza em tarefas. Beleza? Essa é uma organização para realmente a gente ter mais clareza do que tem que ser executado. E você vai tendo ideias de projeto, você vai colocando no quadro de ideias de projeto, tá? Deixa ali marcadinho para quando chegar o momento você colocar ela ali no dia certo. Então, beleza. Aqui no caso, eu vou fazer o plantio do SAF, eu faço primeiro o planejamento e orçamento, e eu tenho ali um mês de plantio. Em alguns casos, eu posso me projetar para fazer o plantio no início da chuva, porque na região aqui do Centro-Oeste, né, que eu falo de Brasília, as chuvas elas começam ali em outubro e novembro. Então, se eu for fazer o plantio em maio, eu tenho que ter irrigação. Não tem jeito. Só se eu plantar talvez palma forrageira e outras cactáceas, e mesmo assim é arriscado, né? Porque dependendo da região, pode ser que até que a palma ela sofra bastante. Então, aqui no caso, plantar em maio, você tem que ter ali a noção que você vai ter que ter irrigação. Aqui é importante quando a gente vai montar esse plano de projeto, entender também sobre as estações do ano, onde que começa a chuva, onde que começa a seca, onde que eu posso ter ali um clima mais frio, outro clima mais quente, porque isso pode interferir nos projetos. Bom, depois que eu plantei a agrofloresta, eu vou para o monitoramento. O monitoramento é mensal. Tenho que estar o tempo inteiro fazendo monitoramento. E o acompanhamento, aqui no caso, eu coloquei acompanhamento numa visita técnica, onde a gente fez para um cliente, né? Então, acompanhamento, a gente colocou aqui a visita técnica de 4 meses, que seria as fases onde a gente ia fazer um diagnóstico de como que estava o projeto. Beleza? O que que eu posso ter aqui também? Eu posso ter agroindústria, eu posso ter aqui galinheiro, eu posso ter tanque de peixes, eu posso ter caixas de abelhas. A gente pode ter diversos projetos agrícolas aqui dentro desse quadro. Então, é uma forma da gente estar organizando as atividades ali a serem executadas na propriedade. Bom, a modulagem, essa aqui é um exemplo que eu fiz no meu sítio, tá? Meu sítio ele fica em Cavalcante do Goiás. A modulagem, ela. Aqui acabou cortando um pouco de coisa. A modulagem, ela é onde a gente pega a imagem satélite da propriedade e a gente vai entendendo ela como um organismo vivo. O que que é um organismo vivo? É entender a propriedade como um todo
e não as áreas em fatores isolados. Então, aqui a minha área tem 12 hectares, ela, deixa eu ver aqui se eu, a minha área tem 12 hectares, certo? É, ela é um retângulo, aqui passa um rio, e aqui essa área que eu falei do vizinho, que a gente comprou recentemente, e que ela é uma área degradada, né? Um pasto degradado aqui, uma área de reserva, e que eu vou fazer um sistema aqui de regeneração com plantio de frutas do cerrado. Plantar o piqui sem espinho aqui do amigo Matheus aí que está na live também. Fazer o plantio aqui de mangaba, de baru, de cajuzinho. E essa área ela foi cercada, ela está entrando em processo de regeneração para eu começar aqui um plantio agroflorestal, que eu vou fazer esse preparo, deixar lá a adubação verde. Para essa primeira chuva eu fazer o plantio da adubação verde e no outro ano eu fazer o plantio das espécies de interesse. Mas vamos lá, modular a gente faz o seguinte, a gente vai, analisa a propriedade como um todo, começa a identificar, aqui passa um rio, essa área aqui está mais degradada, essa área aqui tem morro, na modular a gente já pode pegar também o projeto topográfico, caso tenha a sua propriedade, para entender o que, que é morro, o que, que é plano. A gente identifica as áreas produtivas, então aqui no caso, o SAFs, olha, eu tenho o SAF 1 aqui, que é a área que eu já tenho plantada, o abacaxi. Eu tenho aqui o SAF 2, que é uma área bem do lado aqui da casa do caseiro, que é uma área já mais sombreada, onde a gente planta açafrão. Eu tenho um galinheiro aqui do lado. Eu tenho um canil dos cachorros, tem a casa do caseiro, tem a casa principal, tem um campo de futebol, tem um poço aqui, tem uma caixa d'água aqui, tem outra caixa d'água aqui, tenho aqui a coleta da água do rio, que vem por aqui. Então eu já começo a entender os pontos ideais para começar a colocar determinado projeto. Aqui onde é mais alto, se eu for colocar uma caixa d'água, é interessante eu colocar num ponto mais alto, que aí eu consiga descer por gravidade. Nessas áreas de muito morro, não é interessante eu fazer o plantio aqui do SAF, que é bem essa área aqui. Aqui já é uma área que eu tenho mais plano. Aqui é uma área com mais vegetação. Pô, aqui é próxima à estrada, então eu posso ter uma facilidade de acesso. Então, quando eu for colonizando aqui essas outras áreas, eu vou tomando atenção para isso. Onde que eu coloco aqui a entrada do meu SAF, onde que eu projeto aqui as áreas novas de plantio, e eu vou modulando ela, né, com as instalações já presentes e com os futuros projetos que eu vou querer fazer. Bom, posso ter o projeto já do sistema de irrigação, a gente faz aqui as captações principais, né, a linha principal com as linhas laterais e as linhas de irrigação, para entender qual que é o melhor sistema de irrigação, como que eu vou economizar também com fios, com canos, na verdade, mangueiras, né? Porque isso está cada vez ficando mais caro. Então, como que eu faço um desenho para que eu tenha um sistema de irrigação mais otimizado possível? Né? Isso é um ponto importante de ser analisado. Bom, aqui é a análise SWOT, que a, a, a Elza tinha perguntado, o Matheus respondeu. Aqui um exemplo, tá, galera? O que eu posso ter de força no meu projeto? Por exemplo, solo profundo e arenoso, área plana com bastante matéria orgânica, propriedade bem estruturada para o projeto. O que eu posso ter de fraqueza? Bom, pouca precipitação, dificuldade de mão de obra capacitada, distância do mercado consumidor, solo muito compactado, propriedade sem acesso à água, pode ser alguma uma fraqueza. Então a gente vai colocando tudo que pode ser positivo, negativo, o que eu posso ter de oportunidade, potencial de certificação orgânica, logística acessível para escoamento, clima ideal para o plantio de frutas tropicais. Cada propriedade vai ter suas oportunidades. E quais as ameaças? Formigas cortadeiras, doenças fúngicas, alta demanda de água pelas frutas. Isso faz a gente já pensar no projeto como um todo. Bom, tabela de estratificação e sucessão. Aqui, lembrando, tá, que quem ficar até o final, a gente vai poder enviar ali o PDF, tá? Então, e também o importante não é
se prender aqui o que eu estou mostrando, porque isso aqui são ferramentas que precisam ser adaptadas para cada um. Por exemplo, aqui eu coloco 45 dias, mas nem todo projeto eu preciso ter aqui essa coluna de 45 dias, tá? Por quê? Porque tem projeto, por exemplo, no meu que eu plantei abacaxi, eu não tinha alface, não tinha coentro, não tinha essas plantas aqui mais precoces. Eu plantei feijão, plantei outras coisas. Minha colheita começava ali com 4 meses. Então, não necessariamente a gente precisa ter todas essas colunas, tá? Isso aqui é importante a gente ter essa estrutura de tabela. Mas o que que isso aqui quer dizer? Primeiro, o eixo, esse eixo horizontal, ele é a sucessão, e o eixo vertical, a estratificação. Então, aqui eu tenho, a sucessão seria o tempo, mais ou menos, e a estratificação é a necessidade de luz. Aqui no tempo, eu vou ter 45, 90, 180, 360, 2 anos, 5 anos, 15 anos. O que quer dizer isso? É a época produtiva de cada planta. Não quer dizer que com 15 anos eu vou plantar o jatobá, não. A gente planta todas essas espécies aqui no dia zero. Pode ter algum outro caso que eu vou plantar o café mais para frente, porque eu preciso melhorar o solo. Então a gente pode ter também algumas questões específicas assim de cada projeto. Mas o ideal é a gente plantar tudo no dia zero. Mas eu vou colher o jatobá, vamos supor que com 15 anos. Eu vou começar a colher minha manga, minha banana, com 2 anos. Minha manga eu vou colher aqui no terceiro ano, mais ou menos. A mandioca eu vou colher com 1 ano. Só que a mandioca vai ser plantada aqui, junto com a alface, junto com a crotalagem, junto com tudo. Então, o interessante aqui é a gente conseguir preencher esses espaços, porque tem algumas vezes que a gente está aqui com agrofloresta de 2 anos, e aí ela começa a ficar sem produção. Aí eu só vou começar a ter produção aqui com 5 anos. Aí se eu ver que minha coluna aqui de 2 anos está vazia, eu posso pensar em alguma espécie que com 2 anos eu vou estar colhendo. E eu coloco ela antes. Eu não percebo depois quando eu estou sem nada. Então aqui no caso, com 2 anos, a gente vai ter o quê? Vai ter banana. A manga, ela, em alguns casos, a manga com 2 anos também é muito precoce. O mamão, tá? Eu posso estar colhendo aqui no segundo ano também. E o café vai estar no início do início, né? Não vai nem ser uma colheita comercial, mas ele vai ter aqui uma pequena colheita. E de 2 para 3 anos, muitas vezes são umas fases em que a agrofloresta ela fica com menos produção se você não faz uma renovação, por exemplo, renovando o ciclo dela com as hortaliças. Esse período aqui de 2 anos, ele é um ponto importante para o agricultor ele pensar em culturas que vão estar dando retorno. Porque com 5 anos, várias frutas já estão produzindo, com 15 anos também. E com 1 ano também. Então, essa transição aqui de 1 ano para 5 anos é uma fase que os agricultores, se não planejarem bem, eles vão estar diminuindo o potencial produtivo da sua agrofloresta. E aí a gente vai completando o quadro aqui com plantas do extrato emergente, que são plantas que não toleram sombreamento, plantas do extrato alto, plantas do extrato médio, plantas do extrato baixo, tá bom? Lembrando que a gente vai fazer um projeto desse para algum escolhido, tá? Que for sorteado. A gente vai fazer aí acompanhando e fazendo, ajudando, auxiliando, de acordo com as ferramentas que a gente tem também, para desenvolver um projeto, uma mentoria gratuita. Bom, e os dados gerais da minha propriedade? Né? Geralmente isso aqui fica lá em primeiro. Eu que coloquei errado. Isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente faz aqui. Ó. Nome da propriedade. Meu sítio, Taxa Delê. Área total, são 12 hectares. Área com potencial de produção, 6 hectares. Pluviometria, altitude, foco da área. Meu foco lá são frutas e castanhas. Então a gente tem aqui o abacaxi, eu tenho aqui o pé de baru, por exemplo. Eu tenho uma pitangueira aqui, eu tenho um açafrão aqui, eu tenho uma mangueira lá atrás, eu tenho as árvores nativas. E aí aqui vai ficar uma área. Ó. Você vê que aqui não tem hortaliça. Aqui eu não trabalho com hortaliça aqui, porque é uma área que eu não quero ter um acompanhamento muito intenso. Hortaliça precisa ter um acompanhamento lá frequente, semanalmente você está indo. Então, eu fiz uma área que vai ter baixa necessidade de mão de obra e que eu vou ter um retorno tanto de espécie de ciclo curto quanto espécie de ciclo longo. Sempre trabalhando a cobertura do solo, né? Esse é um ponto importante. E também eu faço as roças aqui, planto feijão, planto milho nessas áreas, mandioca, essas coisas que a gente faz umas plantas anuais.
Bom, e agora a gente vai para a parte do desenho, né? Como que eu faço o desenho da minha agrofloresta? Bom, primeiro, esse aqui é o desenho da placenta, tá? Esse é o desenho do primeiro ano. Então, o que que a gente vai ter nesse caso desse projeto, né? Esse aqui é um exemplo, tá? Eu vou ter milho, prata emergente, eu vou ter aqui o feijão, tudo que está nessa planilha aqui, né? Nessa tabela. Eu vou ter folhagens, eu vou ter cebolinha, eu vou ter coentro e eu vou ter o capim. Então, esse é um projeto que vai entrar hortaliças. E aí eu vou ter as hortaliças junto com o milho. Posso ter aqui também quiabo no lugar do milho, tá? Uma espécie de trato emergente. E eu vou plantar aqui as hortaliças nas bordas do canteiro, para eu conseguir, nesse caso, ter um retorno no curto prazo. Porque as hortaliças, elas podem ser um ponto interessante para a gente conseguir ter um retorno ali do investimento a curto prazo. Quando você tem mercado para hortaliças, é interessante você ter ali a introdução de algumas delas para você conseguir já ter uma entrada de caixa, né? Então, é importante também você projetar qual que vai ser a sua colheita, porque vender hortaliça é algo que tem que ser rápido, né? Você plantou ali, você vai colher, um alface você vai colher ali com 30, 45 dias. Se você não colher ele, ele vai passar do ponto. E se você colher ele e não vender, você também perdeu. Então, a folhagem é o seguinte, você tem que plantar, colher no tempo certo, vender rápido, porque senão você perde ela. Tem que ter mercado para isso. Se você plantar 1.000 alface e não conseguir vender, provavelmente você vai ter um grande prejuízo. O feijão, uma espécie um pouco mais tranquila, você pode plantar ele, você colhe, você fica um tempo, né, com ele ensacado, vai vendendo aos poucos, etc. Tem que ter cuidado no armazenamento, etc. Mas aqui esse projeto ele está sendo com foco em frutas. Então, essa placenta aqui, ela foi elaborada com esses espaçamentos aqui principalmente, a partir desse outro desenho aqui, que foram os desenhos das frutas. E esse desenho das frutas, ele foi focado no quê? Banana, mamão papaya, manga palmer e limão Tahiti. E o café como um grão. Eu coloquei a mandioca aqui com um ano, que ela vai servir aqui de realmente criação do café, mas também para a colheita da raiz. E, e aí é que começa a vir realmente a colheita mais expressiva do produtor, né? Tem a muvuca de sementes, então a muvuca aqui sendo colocada. Essa muvuca de sementes, para quem nunca ouviu esse termo, ela é uma estratégia da gente pegar várias sementes juntas, a gente fazer o mix delas, misturar elas, e a gente planta elas todas juntas. A gente pega a semente de árvores nativas, de frutíferas, de diversas espécies, tem uma estratégiazinha, tá? A gente vai estar passando isso nas outras aulas. São muitos conceitos, tá? Eu sei que para algumas pessoas pode ter muita coisa nova. E esses próximos dias a gente vai estar só detalhando mais eles, tá bom? Esse desenho a gente vai fazer um do zero. Para quem quer aprender a fazer um desenho desse, para quem quer aprender a construir um projeto, a gente vai ensinar isso do zero. Por isso que eu falo, acompanha a gente, coloca o sininho aqui no canal, a gente vai fazer uma sequência de lives esses próximos dias, ensinando essas coisas mais detalhadamente. Então, beleza. Esse desenho ele foi focado nas frutas. Como que a gente começou a fazer? Bom, vamos colocar aqui o espaçamento da manga, que a manga é uma cultura que, que ela precisa ter um espaçamento mais definido, porque ela vai ser uma cultura que vai ficar mais perene no sistema. A banana vai chegar um momento que ela vai sair. Então, eu plantar a manga certa é muito importante. Então, eu começo colocando o espaçamento das plantas mais perenes. Coloco aqui a manga e os citros. Aí eu começo a ver. Esse desenho, até ele chegar na versão final, foram feitos diversos ajustes. Colocando, espaçando e pensando. Colocando, espaçando, pensando. Colocando, espaçando, pensando. Fazendo a projeção de colheita. Pô, a manga está me dando mais retorno que o limão, então vamos aumentar a minha densidade de manga. E fazendo todo esse trabalho até chegar no desenho final. Então a gente, quando eu estava fazendo esse desenho, a manga ela estava ficando muito espaçada, ela estava ficando 6 por 8, que é mais ou menos o espaçamento dela. Só que eu não ia conseguir colocar o limão. Então, o que que a gente fez? A gente aumentou o espaçamento da manga, colocou o limão aqui na entrelinha dela, e aí foi definindo o espaçamento de cada uma. E aí a manga antes, ela estava com 10 metros aqui, na verdade.
Só que se eu tivesse 10 metros com ela aqui no 10, eu não ia conseguir colocar duas linhas de banana. E seria interessante essas duas linhas de banana para dar mais densidade, visto que a banana ela vai começar a colher com 2 anos. Um ano e meio, na verdade, né? Em 2 anos ela já está colhendo. Então a gente vai ajeitando esse projeto, porque a hora de errar é no desenho. Depois que você plantou, você querer refazer muita coisa e aí querer ajustar, isso é mais caro. Aqui não, aqui vai ter tempo de dedicação. Mas a gente ainda não comprou muda, a gente ainda não fez buraco, a gente ainda não comprou adubo, a gente está na fase aqui do planejamento. E aí eu vi isso, eu falei, olha, eu vou colocar a manga um pouco mais espaçada, tá? Com 12 metros, porque eu consigo colocar duas linhas de banana, e isso vai aumentar meu stand de bananas na área total. E aí a gente colocou depois os mamões, tá? Com café, fui colocando, que são os espaçamentos menores, dá para ir encaixando. E provavelmente a gente ainda vai ajustar esse desenho. Por quê? Porque a gente viu que o mamão ele é uma cultura que está dando uma boa viabilidade. Então, provavelmente, a gente vai retirar essa linha de café, colocar na linha de fruta, colocar mais mamão e deixar um sistema mais focado no mamão do que no café, tá? Mas são exemplos, tá? Se for um sistema voltado para o café, esse desenho aqui pode ficar legal. Aí vai conferindo se os espaçamentos eles estão muito perto. Se for uma área grande, você vai precisar de mecanização. Então, numa área grande, isso aqui vai ficar muito arrochado para você mecanizar. Você não consegue passar aqui com implementos. Se você for fazer pulverização de produtos naturais, você vai ter que fazer tudo manual, porque aqui não entra trator. Então, são vários pontinhos que a gente vai analisando. Aqui, como não é uma área mecanizada, a gente pode ter aqui mais densidade das plantas, né? Das frutíferas e das linhas. E eu vou construindo aqui o espaçamento. O espaçamento vai ser importante para a gente calcular ali a quantidade de mudas. Aqui eu tenho a visão de um ano, certo? Os mamões aqui com café, com a banana. A gente vê que é próximo um do outro, então aqui, se eu quisesse mecanizar, talvez eu ia ter que tirar esse café daqui, que aí eu consigo entrar com o implemento, aqui realmente não entra. A gente vê a importância aqui da desenvolvimento radicular, as árvores fazendo esse desenvolvimento mais profundo, o capim ele não vai pegar essa água das profundezas, quem vai fazer isso são as árvores. E a gente vai vendo essa comunicação, é isso aqui que eu falo, que é a comunicação das plantas aqui, ó. Então, eu poder aqui uma banana, ela vai comunicar aqui com essas linhas de café, comunica com essas outras plantas que tiverem aqui na linha. Eu poder aqui essa entrelinha do capim, ela libera aqui exudados que vão estar mandando uma mensagem de crescimento para as minhas linhas de árvores. Então tem essa conexão que parece algo muito filosófico, mas que na prática a gente vê resultado. Eu lembro uma área que a gente plantou na fazenda da UNB, num curso, que a gente plantou um canteiro de hortaliça pertinho de uma faixa de capim, mantendo uma distânciazinha, né, tal, para o capim não ficar no pé das plantas. Mas quando a gente roçava o capim, ele começava a brotar, dava para ver as couves, assim, ó, tudo parecendo recebendo essa mensagem, essa informação. Então era bem legal e bem positiva essa interação entre as plantas, né? Então tem um desenho aqui da visão de frente, aqui a gente tem a visão de cima, né, vista aérea, e a gente tem a visão de frente, com 1 ano, com 3 anos, ó, pra vocês verem a diferença. Aqui vai ter a manga, vai ter o limão, eles estão plantados aqui, mas eles estão menores, estão mais novos. Mas eles estão aqui, ó. Onde é que eles estão? Tem aqui o eucalipto junto com a banana, a manga tá junto com o mamão e o limão tá junto com o mamão. Só que de frente, eu não consigo ver eles aqui direito. Eu consigo ver de cima. Quando eu tenho 3 anos, a minha manga e o meu limão começam a aparecer, o meu mamão já saiu. Minha banana está começando a ficar com os cachos produzindo e o eucalipto está começando a crescer aqui. E a muvuca de espécie está crescendo também e os cafezinhos estão tomando mais porte. Quando eu estou com 8 anos, o que, que aconteceu? A minha banana já saiu do sistema, as mangas estão produzindo, meu citros está produzindo, o eucalipto está lá em cima fornecendo aqui esse microclima, dando habitat aqui para pássaros, para micro
a microfauna, para animais. O cafezinho ele está aqui no porte dele, mais baixo, e a gente tem aqui a estratificação e a sucessão. Dá para ver aqui a estratificação e a sucessão? Ó? Olha a sucessão do sistema, tá vendo? Então a gente consegue ver se como que vai ficar o sistema com 8 anos. Consegue projetar isso. E aqui eu coloquei Mangue Seeds, porque em projetos comerciais, para a pessoa realmente viver disso, não é interessante a gente colocar mais de 5 espécies como foco. Eu posso ter na propriedade inteira vários módulos, mas nesse módulo eu tenho que ter no máximo cinco culturas foco, porque senão começa a ser muito difícil o manejo e o monitoramento. A colheita também começa a ter uma planta aqui, outra planta lá, outra aqui. Aí quando você vai colher, você tem que ficar andando muitas distâncias. Não, é interessante você ter uma linha aqui disso aqui, outra linha disso aqui, porque aí você vai ter menos dificuldade na hora de colher. Na hora de você fazer a adubação de cobertura, você já sabe onde você tem que colocar. Então, em projetos comerciais, a gente indica ter no máximo 5 culturas, cargo-chefe, de diferentes estágios sucessionais. Então, não é 5 culturas ali com 8 anos. Não, 8 anos eu tenho o quê? 3 culturas aqui. E eu vou ter aqui também o mamão e a banana. Essas são minhas culturas principais, são elas que regem o sistema. Mas aqui eu vou ter outras. Na placenta eu vou ter aqui o milho, o feijão, mas isso aqui não é o meu foco. Isso aqui faz parte. Meu foco tá na manga, na banana, no mamão, no café e no limão. Esse é o foco realmente do sistema que traz viabilidade. Bom, e o que que é a gestão do risco? Tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. O que que tá? Se tem alguma dúvida aqui do pessoal? Acho que Márcio. Minha fraqueza, sem sombra de dúvidas, é a distância. Boa, pessoal. Vamos lá, vamos. Se forem tendo dúvidas aqui, podem estar colocando, tá? Vamos dar uma lida aqui no chat. Ó, o Gilmar, Palmital, trabalhador rural. Gergelim também é bom, com certeza. Gergelim é bom, Camilo, para controlar a formiga. Vamos lá, galera. Se forem tendo dúvidas, vão colocando aqui, tá? Bom, e o que que é a gestão do risco? A gestão do risco é a gente calcular quais são os riscos envolvidos no projeto e conseguir se prevenir ou entender qual que é a forma de controle. Então, quais são os problemas que podem ocorrer? Pragas e doenças, problemas climáticos. Cada cultura vai ter as suas pragas e doenças, né? Essa palavra, assim, a gente na agroecologia a gente evita ficar usando pragas, etc. Mas a gente tem que entender o que acontece. Então, por exemplo, na banana, a gente pode ter o leque da bananeira, a gente pode ter problema com formiga no início. Quais são as doenças? A gente pode ter cigatoca, pode ter o mal do Panamá, pode acontecer problemas climáticos, secas prolongadas, muita chuva, ventania. Isso são coisas que podem ocorrer para cada cultura. Então, quando a gente vai desenvolver um projeto, é importante entender quais são os problemas envolvidos em cada cultura. A banana tem isso, o abacaxi tem a fusário, o citrus ele pode ter a o greening, pode ter o cancro, pode ter a ferrugem, pode ter algumas questões envolvidas aí no cultivo dos citros. Como que a gente pode prevenir isso? Parte do manejo integrado. O que que o manejo integrado ele ele resulta, né? O monitoramento primeiro, a gente tem que saber o que está acontecendo. O manejo integrado ele vai proporcionar ali não só um tipo de controle, mas um conjunto de controles e ações, né? A gente pode prevenir mantendo a saúde do solo, mantendo a saúde realmente trazendo ali uma boa estrutura física e também mantendo as plantas sempre bem adubadas. E a gente precisa estar realmente sempre fazendo esse monitoramento para entender como que a gente vai lidar com esse tipo de problema, tá?
E como que a gente faz para controlar, se acontecer o problema. Então, eu vou usar controle biológico, eu vou usar defensivos naturais. Se for um problema com deficiência, eu vou fazer uma adubação específica. É, a gente vai precisar fazer um controle físico. Essa gestão do risco eu resumi, né? Aqui, mas quando a gente vai elaborar esse documento, a gente lista todas as pragas e doenças envolvidas, a gente lista todas as estratégias de prevenção que têm que ser feitas. Então, por exemplo, no caso da bananeira, a gente fazer o manejo correto depois que colhe a planta, depois que a gente colhe, a gente tem que limpar a toiceira, tem que deixar somente as plantas sadias. Se vê algum caso ali de cigatoca, tem que ser cortado as folhas e levado para um material e fazer a queima desse material. Se encontrar alguma planta doente, tem que ser retirada e fazer a queima. Na hora de fazer o manejo das bananas, tem que ser feito a, a limpeza dos materiais com água oxigenada, a esterilização. Quando for guardar os materiais, tem que ser feita a esterilização. Quando for usar, tem que fazer a esterilização. Então, são várias formas de prevenir para cada cultura. Então, a gente faz um documento mesmo, analisando todas essas pragas, todos esses problemas, tudo que pode acontecer de risco no projeto, tudo que tem que ser feito para prevenir isso, e tudo que tem que ser feito caso não seja prevenido o controle. Então, se der isso aqui, eu tenho que aplicar isso, 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 eu tenho que ter esses produtos já à disposição, eu tenho que ter meus colaboradores treinados para fazer esse tipo de controle, e com isso a gente vai realmente mantendo um projeto com risco mais baixo, né? Bom, e a projeção de colheita, né, galera? Vamos mostrar aqui, compartilhar aqui uma outra tela de uma planilha que a gente vem elaborando, tá? Essa aqui é uma planilha de análise de viabilidade econômica. Deixa eu só mostrar isso aqui antes, que vai ser interessante, ó. Vocês estão conseguindo ver a tela? Comenta assim aqui se vocês estão conseguindo ver aqui essa planilha de planejamento agrícola. Vocês estão vendo aqui? Confirma aqui, ó. Vocês estão vendo o planejamento agrícola da Framboesa? Vamos lá. Ó, a Camila perguntou aqui, né? Quais plantas usamos para quebrar o vento? Olha, Camila, você pode usar plantas. É interessante você ver aquela planta que tem um crescimento rigoroso, vigoroso, tá? Tem muitas vezes utilizado sanção do campo, tem algumas vezes que usa o próprio capim-elefante, eucalipto também algumas vezes é utilizado. Tem gente que usa até algumas frutíferas, cana-de-açúcar, pitangueira, tem ficus que pode ser utilizado. É interessante você ter uma planta que ela seja resistente, que ela não tenha muita necessidade de adubação, que ela feche a área, que ela quebre realmente o vento e ela seja rústica. Então, esse é um ponto importante. Mas uma que eu vejo muito utilizada é a extensão do campo. Tem uma que é com espinho, tem uma que é sem espinho. Leucena também pode ser utilizada, você tem que ter cuidado que ela sementeia muito, né? Então, em alguns casos, ela pode acabar difundindo muita semente dela. Bom, beleza, ó. Aumenta o zoom. Boa. Vamos lá, galera. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. O que que é o planejamento agrícola? Esse aqui, no caso, a gente fez da framboesa, tá? A gente coloca aqui todas as atividades a serem realizadas na cultura da framboesa. Isso aqui foi um curso que a gente fez de frutas vermelhas. E aí a gente tem aqui primeiro, a gente coloca a data do plantio, tá? Então eu coloco aqui a data que foi em 2002. Vamos colocar, vou fazer o plantio no mês que vem. Vou colocar aqui, ó. Primeiro
em maio de 2024. Quando eu coloco aqui, ele já as, vai me dar a semana do ano e ele vai me dar a data que eu tenho que fazer cada coisa. Então, eu coloco todas as atividades que eu tenho, a gente listou todas as atividades, a gente colocou a semana do ano e a gente colocou aqui qual que é o dia de cada uma, já tudo automático, para que a gente consiga se organizar. Então, se eu for fazer o plantio no 1º de maio, eu tenho que fazer aqui com 12 semanas de antecedência, eu tenho que fazer aqui a adubação das mudas. Eu tenho que fazer aqui, eu encomendo as mudas, na verdade, a primeira coisa eu encomendo as mudas. E aí eu peço para o viveiro adubar elas, né? Eu tenho que fazer também a calagem, se necessário. Então, com 3 meses de antecedência, eu já tenho aqui a atividade a ser feita. Com 3 semanas de antecedência, eu tenho a aclimatação das mudas. E com 2 semanas de antecedência, eu tenho já o preparo do solo. Dependendo, eu posso fazer um pouco na semana anterior, uns dias antes, né? Mas é interessante a gente ter um tempo prévio aqui para fazer esse preparo, fazer ajuste de drenagem, etc. E como que eu tenho que ser feito isso? Então, por exemplo, aqui tem que ser realizada a adubação a cada 15 dias, com concentração de nitrogênio, a calagem tem que ser feita a partir da análise de solo, encomendar as mudas, tem que pegar as mais adaptadas às regiões, estudar o mercado também. Tem, por exemplo, variedade de muda de framboesa que ela é mais destinada à venda in natura, outras que são congeladas. Aqui na aclimatação das mudas, o que seria? É ir aumentando a luminosidade delas a cada 2 semanas, ou 2 ou 3 semanas antes do plantio, para a gente aclimatar ela, adaptar ela à região a temperaturas mais altas. Preparo do solo, um sulco com 40 centímetros de largura e 30 centímetros de profundidade, sendo adicionado 1 terço de palha de arroz, 1 terço de material orgânico compostado. A gente tem o detalhamento de cada atividade. Preparo do solo, preparo do biofertilizante, plantio dia zero. Com 4 semanas depois, a gente tem a capina seletiva. Com 5 semanas depois, tem a adubação de cobertura. Depois tem. Aí a gente vai fazendo essas capinas, vai fazendo a adubação de cobertura. Chega um momento que eu mudo a adubação de cobertura de vegetativo para adubação de cobertura de floração. E aí segue fazendo aqui capina e adubação. Vem as primeiras colheitas, depois vem as podas. Então tem a poda de desponte, tem a poda total de vara. Depois vem aqui, vai se repetindo alguns tratos culturais e a gente tem as semanas do ano específicas para cada atividade. Então, essas atividades aqui, o que, que a gente consegue fazer? A gente consegue transformar essas atividades num quadro de tratos culturais a serem realizados aqui na cultura da framboesa. Aqui no nosso movimento, galera, a gente está fazendo planejamento agrícola da framboesa, da banana, do abacate, da manga, está em processo de construção, para que a gente consiga disponibilizar esse material aqui para os nossos alunos, para que o nosso aluno, quando ele for fazer determinado plantio, ele já tenha esse material de auxílio e conseguir ter mais clareza do que precisa ser feito para conseguir se organizar. Tem vezes, ó, que para fazer determinado trato cultural, adubação de cobertura, por exemplo, você vai precisar de um ajudante. Então, você já consegue, a partir de um cronograma, entender quanto que você vai precisar de mão de obra a mais, chamar uma pessoa e fazer isso no momento certo. Porque se você perde o time de uma adubação de cobertura, você pode acabar comprometendo a sua produção, porque a planta não teve aquele nutriente na hora certa. E aí você teve uma produção abaixo do esperado. Então, aqui é muito importante realmente a gente fazer essas atividades nas horas certas. Aí aqui vira um quadro realmente para a gente poder estar colocando aqui essas atividades na semana do ano e entender quais são as atividades para cada semana. Beleza? Então, esse é o cronograma
tipo, é o calendário agrícola. Do calendário aqui a gente também já tem, ó, a necessidade de mão de obra para cada uma. A gente pode calcular aqui quanto que vai precisar de atividade para concluir aqui os tratos culturais. E disso a gente vem para as planilhas financeiras. Das planilhas financeiras, o que que a gente faz? Aqui eu tenho, vou só tirar o foco aqui, o zoom, para mostrar um pouco mais geral, tá? Isso aqui é uma ferramenta que a gente disponibiliza. Isso aqui é um modelo, ó, que a gente disponibiliza para os nossos alunos. Aqui a gente tem, por exemplo, a rentabilidade do primeiro ano, tanto em questão ó, de receita quanto de custo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo ano. A gente tem 10 anos projetados aqui financeiramente para entender qual que é os recursos necessários para a gente desenvolver o sistema, né? O projeto como um todo. Então, o que que eu faço aqui, por exemplo? Vamos aumentar o zoom aqui. Ó, no primeiro ano, eu tenho o quê? No primeiro ano, deixa eu ocultar isso aqui, ó. Fica melhor para vocês verem. Ó, no primeiro ano, eu vou ter aqui colheita de alface, cebolinha, coentro, mandioca e milho. Quanto cada um vai me dar? Isso aqui a gente calculou com base aqui na aba de dados. E quanto que é o meu preço de mercado? Quanto que eu vou vender isso aqui para os clientes? Então, eu vou colocando aqui, ó, se eu mudo o preço aqui, ele já me muda lá. E a gente consegue ver, olha, eu consigo ter aqui uma rentabilidade de tanto no primeiro ano com a venda das minhas hortaliças. O que que a gente consegue ver? A mandioca, ela está dando bom retorno, alface também, e eu começo a entender o que que vai me dar realmente entrada de caixa no meu projeto. O mamão papai, quanto que ele é rentável? 25 mil, numa área aqui de 3.500 metros quadrados, de retorno aqui do mamão papai. No segundo ano, eu já tenho aqui a entrada da banana e a entrada do mamão. Olha a diferença da banana para o mamão. Então, o mamão, ele é realmente uma cultura que ele dá bastante retorno, quando a gente começa a colocar na ponta do lápis. E aí eu vou tendo aqui, ó, ao longo do ano. No terceiro ano, eu começo a ter já um pouquinho de café, tá? O meu mamão, ele já sai no terceiro ano. A gente vê aqui que a placenta, ela só está no primeiro ano. No quarto ano, eu já tenho aqui a banana, o café e o limão. O limão começa a produzir. No quinto ano, eu tenho aqui a banana, café, limão e a manga. A manga já vem também com a colheita no quinto ano. No sexto ano, eu tiro a banana do sistema. Eu fico só com café, limão e manga. E aí eu vou ficar com a minha colheita aqui de café, limão e manga até o décimo ano. E quanto cada uma dá de viabilidade. Então, por exemplo, no projeto total, a cultura cargo-chefe foi qual? A manga. É a que dá mais retorno no desenho que a gente fez com os espaçamentos. A cultura que deu menos retorno que foi coentro e cebolinha, mas também tem menores densidades. Ó, o café e o limão também deram uma viabilidade boa. Mamão ficou 2 anos e deu o tanto que a banana ficou também com um tanto de tempo. A banana ficou 5 anos, o mamão ficou 2 anos. Então, o mamão ele é uma cultura muito rentável. E de onde que eu tirei esses dados? Aqui. Fui calculando, ó. Qual que é a quantidade de linhas, quantidade de plantas por linha, total de plantas. Qual que é a produtividade de cada planta, tá? Então, por exemplo, a manga palmer, 80 quilos por muda. Mamão, 32 quilos por planta. 80 frutos de 400 gramas. Mandioca, 3 quilos por planta. O coentro, 3 mudas eu faço um maço. Ou 4 mudas eu faço um maço. O café, 300 gramas de café torrado por quilo produzido. Banana prata, 10 quilos por planta, por cacho, por ano, né? Um cacho por ano, 10 quilos por cacho. O milho, 200 gramas cada espiga. Então, são coisas que a gente vai colocando aqui na parte do projeto, vai calculando a quantidade de mudas, a produtividade dela,
e a gente vai sabendo aqui quanto que vai tendo de rentabilidade cada uma, né? A gente tem aqui uma parte de adubação, que é feita aqui, ó, cada planta ela tem assim as suas adubações, que é uma planilha já que a gente calcula aqui a quantidade de adubo para cada ano. E aí a gente traz aqui para a viabilidade. A gente coloca aqui também a parte dos custos, certo? Então, quanto que eu vou ter aqui de custo com a adubação de cobertura, quanto que eu vou ter de custo aqui com a insumos, o bocacho, o esterco, o iorim, e quanto que a gente vai ter aqui de custo com consultoria, com visita técnica, com certificação orgânica, com imposto. Cada um vai ter seus custos específicos. No final, a gente tem aqui a, a viabilidade total, né? Quanto que o produtor ele consegue ter de resultado final e de receita em ano, em cada ano, né? Como que a gente pode melhorar essa situação, quais são os gargalos envolvidos, beleza? Vê que no primeiro ano ele não tem nenhuma receita, né? Só tem custo. Então aqui é um exemplo de como que a gente pode calcular uma viabilidade financeira dentro de uma agrofloresta, beleza? Vocês entenderam essa parte? Bom, galera, a gente vai abrir hoje as inscrições aqui para o nosso curso. O nosso curso ele vai trabalhar todos esses módulos que a gente tem trabalhado, que tem passado para vocês. A gente vai liberar agora as inscrições. O Arthur vai lançar aqui no grupo o link da nossa página. Eu vou mostrar para vocês agora a plataforma, como que está ficando e como que vão ser direcionados os conteúdos aqui na plataforma. Então, a gente tem uma condição especial para os 50 primeiros que entrarem no nosso curso, tá? O curso ele está saindo de R$ 697 por 389. Vão ser 12 parcelas de R$ 39,80, se eu não me engano. E a gente está fazendo essa condição especial para os 50 primeiros que entrarem, né? E estarem aqui com a gente nessa caminhada que a gente vai detalhar todos esses conceitos, esses conteúdos que foram passados nesses 3 dias de aula, com aulas ao vivo semanalmente, com o grupo, com os nossos técnicos, que é o Matheus e o Nelson também envolvidos. A gente vai ter um ano juntos aí de caminhada para estar auxiliando vocês aí, né, no seu projeto agroflorestal, na sua propriedade, para você produzir o seu próprio alimento, ou para você também produzir de forma comercial. Então, para os 50 primeiros, a gente vai fazer essa condição especial. Vou mostrar aqui a plataforma. E quem quiser o PDF das aulas, vai ir lá no nosso direct e vai escrever assim, semente. Quem escrever semente, a gente vai enviar o link da pasta do Drive com os 3 PDFs das aulas para você poder estudar depois e conferir esse material com mais calma. Beleza? Como que está organizada a nossa plataforma, galera? Vocês vão ter acesso aqui à nossa plataforma online. Essa plataforma, ela é disponível 24 horas por dia, vocês podem assistir em qualquer momento. A gente tem aqui a parte de boas-vindas, tá certo? Aqui, então, a gente tem os vídeos de apresentação e como funciona o suporte. A gente tem aqui os conceitos iniciais, então, uma aula falando sobre agroecologia e agrofloresta. E a gente tem aqui também explicando como que vai ser a nossa jornada, como tirar as dúvidas, como que vai ser o acompanhamento do curso, quais são os nossos objetivos, né? Já tem essa primeira parte aqui disponível. E aqui a gente vai para o primeiro módulo, que é a vida no solo. Então a gente vai ter as aulas do que é a vida, do que é o solo, os tipos de solo, os processos de vida e os nutrientes. Então a gente vai falar detalhadamente, né, os conceitos, as técnicas, vão ser aulas online e ao vivo, que vão ficar gravadas para vocês poderem ter
também como assistir caso não possam assistir ao vivo. A gente vai ter aulas práticas também em campo, né? A gente já iniciou as nossas gravações, e aqui vai ser liberado na segunda-feira, né, esse módulo, essa sessão, e de 15 em 15 dias a gente vai estar liberando os outros módulos. Então, na sequência, no mês de abril ainda, a gente vai liberar a vida no solo, vamos liberar os princípios agroflorestais, aí que a gente trabalha todos os princípios que a gente tem comentado. Na sequência, a gente vai ter a parte do planejamento agroflorestal, então mostrando passo a passo de como você faz para escolher as suas espécies, como fazer o desenho, como fazer o calendário agrícola. A gente já vai ter os modelos aqui de calendários agrícolas para vocês poderem estar consultando. A gente já vai ter uns modelos de desenhos e a gente tem as tabelas de espécies, as ferramentas que a gente auxilia vocês para montarem o próprio projeto. A parte de viabilidade econômica, como que calcula e projeta ela. Como iniciar o plantio, então a gente vai ter as aulas falando sobre as ferramentas, facão, motosserra, é, foice, tratorito, roçadeira. Vamos ensinar como você regular sua motosserra, como você amolar, como você fazer a mistura de gasolinas, como amolar o facão, né? Uma parte mais detalhada aí sobre a parte de ferramentas. Preparo no solo, como preparar o solo com a enxada, com o enxadão, com o tratorito, quais são os cuidados que tem que ter, como realmente deixar o solo na condição necessária para o desenvolvimento da sua cultura. Tem culturas que, por exemplo, a banana a gente tem que deixar um berço bem formado para que ela possa crescer ali e desenvolver a toiceira dela. Já a muda de café, ela não precisa ser tão gorda, ela tem que ser mais profunda. Então, a gente vai dar algumas dicas aí na parte de preparo do solo, adubação e plantio. Vamos ter tanto as aulas online, quanto também vídeos gravados aí nas propriedades parceiras. A gente vai ter a parte aqui do manejo agroflorestal e a gente vai ter a parte aqui também das frutíferas, né? Então, a parte aqui do manejo vai ter aqui a capina seletiva, adubação de cobertura, as podas, a revitalização. E do abacate, deixa eu atualizar aqui a página. Aqui, ó. A parte da capina seletiva, adubação de cobertura. A parte de podas, a gente vai ter os vídeos gravados também. E na parte aqui de revitalização, alguns dos manejos que a gente faz para tornar a área ela mais produtiva, né? Então aqui são os módulos que a gente vai estar liberando aos poucos, mas vai ser um curso com duração de 1 ano. A gente vai ter os módulos falando sobre as frutíferas, então abacate, abacaxi, banana, mamão, manga, maracujá, pitaia. E a gente vai ter várias frutíferas aqui para apresentar as aulas. A parte de comercialização, então estudo de mercado, padrão de qualidade, certificação orgânica, canais de venda, armazenamento. E a gente vai ter os bônus, falando sobre gestão, trazendo os convidados e trazendo aqui a metodologia Jadan, que é a metodologia da agricultura natural coreana. Vamos ver aqui como é que está o chat. Vamos lá, galera, vamos ver aqui como é que tá. Ó, Carlos Antônio Bezerra. Não, Carlos, o curso ele é online. É, o curso ele vai ser online, né? A gente vai ter as vivências práticas, mas ele é realmente principalmente voltado aí para a parte online, tá? Aline, Aline Pimentel, esses valores são consultados em qual fonte de dados? Ceasa, mercado local, e são valores de venda direta ao consumidor? Aline, esses são os valores consultados na região, então praticados pelo cliente, no caso que foi feito aí o projeto. A gente trabalha também com comercialização, então a gente sabe dos preços aqui que são comercializados em Brasília. Então são fontes mesmo reais, assim, né, do que a gente pratica mesmo atualmente. Mas é importante ser feito com o mercado local, tá? Com
comprador, etc. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma certificação orgânica, ela consegue ter um valor mais agregado. E são valores aqui de venda não direta ao consumidor, de venda ao atravessador. A venda direta para o consumidor aí o preço é mais caro. Qual o valor do curso? Kátia, o curso ele está saindo de 697 por 389 ou 12 parcelas não sei falar o valor exato agora, 39,10, tá? Então, o curso que a gente buscou trazer mais acessibilidade, você vai ter um ano de acesso, dá menos de R$ 40 por mês, tá? Para você estar com a gente aí nessa jornada. No curso, nós teremos direito ao desenho do canteiro para a nossa área. Lília, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter as aulas sobre desenho e aí a gente vai ensinar como executar. No nosso grupo, você vai poder consultar aí uma ajuda técnica, né, de como você fazer o seu próprio desenho. Então, a gente vai ter todas as orientações, todas as aulas gravadas para você poder fazer o seu próprio desenho. A gente libera esse material, esses desenhos que a gente faz num aplicativo gratuito, que é o Canva. Então, a gente vai ensinar como você fazer o seu próprio desenho e a gente trazer as ferramentas para te auxiliar nisso. Então, onde que você consulta a estratificação e a sucessão? A gente vai ter uma tabela que vai te orientar quais são os espaçamentos de cada espécie, a gente vai ter uma tabela para te orientar. Qual que a época de produção dessas mudas, a gente vai ter um material também para estar te orientando. Então, você vai ter acesso a esse aplicativo que a gente faz o desenho e conseguir montar o seu próprio desenho. Vamos ver mais aqui. Link no grupo do WhatsApp. Isso, como ter o selo de garantia. É o selo orgânico, ou Geocina, que você fala? Vamos ver aqui também. O Wellington. Alguém tem informações sobre aquisição de terras, público ou particular? Vocês fazem esse sistema com abelha sem ferrão? Camila, tem como sim fazer, incluir abelha sem ferrão na agrofloresta. É muito interessante. É importante até ter essas caixinhas para você melhorar ali a sua produção. Vamos ver outra coisa aqui que a Lília perguntou. Em um projeto agroflorestal silvopastoril no semiárido, quais seriam as espécies que entrariam no desenho do canteiro? Bom, um desenho silvopastoril no semiárido, você pode colocar aí a gliricídia, a leucena, a palma forrageira, com certeza, palma forrageira importantíssima, o feijão guandu também, ótimo, mamona, só tem que ter cuidado para o gado não comer a mamona, né? Então talvez a mamona você tenha que colocar em outras áreas, porque pode contaminar o gado. Capins, colocar capins rústicos, dependendo se for um semiárido muito forte, ele pode demorar um pouco para entrar o capim. Amburana, umbu, com certeza, caju. Geocina, então, como ter selo de garantia? O selo orgânico, você diz, né? O selo orgânico você precisa fazer a certificação. A certificação, ela precisa ter um órgão certificador que provavelmente você vai ter que procurar algum grupo próximo à sua região. O Matheus, ele é uma pessoa que que ele é técnico de uma certificadora aqui de Brasília. Ele pode estar te dando uma ajuda nesse ponto, né, para ver onde que acha aí um grupo aí próximo aí à sua região. Bom, galera, vamos vendo aí quem tem mais dúvidas. Dê um feedback aí do que vocês acharam aí do, da aula. Dê um like aqui no vídeo, ó. Vamos comentando.
dê um like no vídeo, siga o nosso canal se vocês ainda não viram. Quem quiser o PDF, manda lá semente no nosso direct, que a gente vai enviar os 3 PDFs das aulas, e a gente vai lançar um post, tá, no Instagram para fazer essa mentoria ao vivo e online, desenvolvendo um projeto específico para a sua propriedade. Quem for sorteado, né? Então, a Lília, por exemplo, já está interessada. E acompanha a gente aqui também, que a gente vai estar fazendo uma série de lives, tá? Para conseguir passar esse conteúdo cada vez mais aprofundados. Vamos que vamos, vamos colocando aqui o likezinho aqui no vídeo. Valeu, galera. Valeu, Marcelo. Valeu, Matheus. Show, galera. Então, eu queria agradecer a todos. A gente está com uma condição especial aí para os 50 primeiros. A gente vai ficar disponível aí até o dia 25 para fazer o curso. E essa oferta aí de 697 por 389, ela é uma oferta única para a gente trazer nesse curso em específico, que vai ser um ano de acompanhamento aí com a gente e com esses módulos que eu passei aqui. Vocês vão ter acesso à plataforma, vocês vão ter acesso às ferramentas, às aulas que a gente tem online. Essas aulas elas ficam gravadas para vocês poderem assistir. Então é um curso online e a gente vai realizar eventos presenciais que quem tiver dentro do nosso movimento vai ter descontos exclusivos. Então convido a todos a estarem com a gente nessa. Queria desejar a todos uma boa noite e vamos liberar também em breve o link das aulas aí para vocês poderem estar assistindo essas 3 aulas que a gente teve. Beleza? Da nossa série A Nova Era da Agricultura. Boa, galera. Então, vou encerrar aqui a transmissão. Queria agradecer realmente, desejar uma boa noite a todos e nos vemos aí na nova era da agricultura.